Show. Então tá, gente, vamos lá para a nossa última aula síncrona oficialmente. Ainda vamos ter algumas atividades pela frente. Vai ter um desafio ainda de sexta, né? Mas essa aula que eu vou dar agora vai ser a oficial de encerramento dessas aulas que a gente acompanhou. De novo, já agradecendo, né, quem o Jonathan falou. Obrigado a todos, assim, que participaram, ficaram aí até o final também, dedicaram um tempo. Sei que tá chegando o Natal aí, todo mundo, né, pô, de férias, podia estar bem tranquilo, assim, sem fazer, talvez não muita coisa, e tá aqui, mas que bom, sabe, que bom que vocês optaram por estar aí, a gente agradece bastante, fica bem contente, tá? Então, hoje, nossa aula vai ser sobre química inorgânica. A gente vai falar um pouquinho das propriedades das substâncias inorgânicas, vai trabalhar um pouco de nomenclatura e também sobre grau de ionização, solubilidade dessas substâncias em água, por exemplo. E vão ter mais exercícios hoje também para vocês fazerem, tá? Então, vai ter um tempinho dedicado para vocês, então só para vocês poderem fazer, vão ter 4 exercícios. E outros que a gente vai discutindo junto ali. Então, eu preparei uma aula, acho que bem legal, vocês vão gostar, tá? Aqui eu coloquei uma caverna, assim, eu não sei se vocês repararam, assim, nas aulas eu sempre eu tentava colocar uma imagem, assim, que tinha alguma coisa a ver, ali uma caverna. E a gente vai perceber ali algumas coisas da química inorgânica que tem a ver com as imagens que eu coloquei, tentei colocar um negócio bem legalzinho ali. Mas, enfim, deixa a caverna lá, vamos para o que interessa, então. Tá. Bom, falando do contexto histórico da química inorgânica, primeiro, na verdade, a química inorgânica, tipo, a química, assim, sempre surgiu, sempre existiu, né? Só que, com o passar do tempo, a gente começou a classificar, né? A química, de certos compostos tinham algumas características, outros tinham outras, né? Outros comportamentos. E aí, em 1777, esse cara aqui, ó, o Bergman, acho que é Bergman, que é o nome dele. Ele é um sueco, se eu não me engano. Em 1777, ele definiu a química inorgânica como o estudo dos compostos minerais. Então, nessa época ali também, não era química inorgânica, ainda o nome era química mineral, tá? Naquela época, como eles chamavam a química inorgânica, porque estava atrelada ali a muitos minérios, vários tipos de pedra, os mármores, aí, tipo, a caverna, por exemplo, também, né? Não sabia exatamente ainda naquela época o que eram aqueles compostos, mas hoje a gente se sabe que aquela caverna que tem ali são estalactites, se eu não me engano, né? Estalactites e estalagmites. Quem lembrar, bota o nome aí no chat, mas eu acho que uma está no teto da caverna e outra está no chão. Foi formada milhares de anos atrás e são substâncias inorgânicas, né, que vieram ali do céu, a água ali, choveu, essa água infiltrou na terra, e na terra ali, a gente sabe, no solo tem vários minerais, e isso foi infiltrando ali, depois de muito tempo ali, foi formando aquelas cavernas, a gente vê aqui, ó, como se fossem gotinhas, assim, né. Isso aqui, se eu me lembro, era bicarbonato, não era bicarbonato. Enfim, não lembro, era carbonato de sódio. Tem que confirmar, mas eu acho que era isso, tá? E, enfim, essas gotinhas, depois de muito tempo, foram caindo, assim, do teto e chegando no solo até formarem aquela imagem que a gente viu. E falando um pouco sobre a química inorgânica no nosso contexto, no nosso cotidiano, assim, a gente tem a química inorgânica presente em 95% das substâncias da Terra. Então, 95% é muita coisa, sabe? A gente consegue imaginar que tem muita aplicabilidade disso que a gente está vendo e quem for trabalhar nessa área de inorgânica vai ter muita opção, a gente vai ver alguns exemplos aí, né? E bom, bora lá ver na prática alguns exemplos, tá? Separei alguns deles aqui
Essas são só alguns exemplos, mas tem muitos outros. E desses aqui, a gente tem o Quiboa, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal chama de Quiboa. Aí eu sou de São Paulo, tal, e aí eu falo que é Cândida. Quem é de São Paulo, às vezes está acostumado. Minha avó sempre falou Cândida, né? E aí o pessoal aqui fala que é Quiboa. Tá bom, é aquela água sanitária, não, o nosso ácido clorídrico. É como o pessoal conhece, que às vezes eu até falo sem querer, porque já era muito natural falar Cândida. E, por exemplo, esse é um dos exemplos, tá? A gente tem aqui, ó, carbonato de cálcio, que faz parte do processo produtivo aqui do nosso detergente, hidróxido de sódio, sabão, nosso sabão. Esse sabão aqui, de novo, minha avó adora fazer esse sabão aqui, mas eu não gosto muito, porque ele não tem muito cheiro. Aquele sabão, assim, bem, sei lá, eu não gosto, mas ela faz. Talvez alguns de vocês já tenham visto esse tipo de sabão, assim. Parece uma pedra, assim. Que mais? Ácido acético, que é o nosso vinagre. Quem for trabalhar aí com quem quiser fazer aí engenharia de minas, talvez, vai mexer com explosivos. Engenharia química talvez mexa também, né? Mas não sei se tanto, assim, depende muito da área que quer seguir. Acho que é possível. Que seria o ácido nítrico, né? Ele faz parte desse processo produtivo para alguns explosivos. Sulfato de cálcio, que é o nosso, é um sal que a gente usa ali no giz, né, para escrever em lousa. O Caio deu várias aulas em lousa aí, ele tava com sulfato de cálcio na mão, tá? Óxido de ferro também, que é para pigmentos, então corantes ali, tintas, às vezes a gente pode usar óxido de ferro. E esses são alguns dos exemplos, tá? A gente vê várias áreas que a gente pode aplicar a química inorgânica, e é importante destacar, né, a relevância que ela tem. Fazendo aqui uma breve comparação entre os compostos orgânicos e inorgânicos, né, porque é comum, às vezes, a gente fazer uma confusão ali de compostos orgânicos, o que são. Então, a gente vai brevemente, assim, só fazer uma separação entre esses dois tipos de compostos e falar sobre algumas características e exceções deles. Primeiro, os compostos orgânicos. São átomos de carbono em sua composição, né? É uma característica que prevalece em compostos orgânicos. Então, a gente tem principalmente átomos de carbono. Óbvio, a gente vai perceber aqui, enquanto a gente está estudando, que na química inorgânica, na inorgânica, na orgânica, existem várias exceções, e isso quase em muita coisa na química, assim, é difícil generalizar. Então, mas o principal, assim, se a gente fosse falar de uma forma geral, assim, óbvio, considerando as exceções, serão átomos, compostos orgânicos possuem como principal característica possuir átomos de carbono, tá bom? Já os compostos inorgânicos, eles são substâncias compostas pelos demais elementos químicos, tá? Então, isso é boa parte aí da nossa tabela periódica. Como eu disse, algumas exceções. A gente tem aqui o monóxido de carbono, a gente tem o gás carbônico, que é bem comum, e, se não me engano, esse aqui é o ácido carbônico, tá? Desculpa. Não é ácido, é o carbonato de sódio, gente. Isso, carbonato de sódio. E é um sal. E essas substâncias aqui, apesar delas, por exemplo, essa aqui tem carbono, essa tem carbono, essa tem carbono, mas, como eu disse, quando a gente está fazendo os estudos ali da química orgânica e inorgânica, existem várias exceções, essas aqui são algumas delas, tá? Elas têm algumas características de compostos inorgânicos, que a gente vai poder olhar aí daqui a pouco. Agora, entrando no nosso assunto em si, dos compostos inorgânicos também, e, de novo, destacando as propriedades dos compostos inorgânicos, que é o nosso principal assunto, né? Nosso principal assunto que a gente vai abordar hoje, vai falar um pouco. Destacando eles. Primeiro, a ausência de carbono na sua composição. De novo,
de forma geral. A maior parte desses compostos são sólidos, né, descartando as exceções. E como no sentido de compostos iônicos, no sentido de ganhar ou perderem elétrons. Tá? A gente vai ver que várias das substâncias inorgânicas são solúveis em água, outras nem tanto. E não só em água, assim, em outros meios também, tipo meio aquoso, por exemplo, só em meio aquoso, aquela substância na forma aquosa, são capazes de conduzir corrente elétrica, são capazes de ganhar ou perderem elétrons, né, que permite o fluxo de elétrons. São algumas das características de forma geral. Tá? E, de novo, dentro do estudo das nossas substâncias inorgânicas, tem as funções inorgânicas. E como é que vê isso? Foi um outro tipo de classificação que, com a teoria de Arrhenius, eu acho que bastante gente dizia o que ele fez, tá? Então, em 1887, ele pegou substâncias e dissolveu essas substâncias em água. Ele percebeu que as partículas se dividiam, né, e formavam partículas eletrizadas, no caso, os íons. O que tem, né, o que isso tem a ver? Quando isso aconteceu, ele percebeu que algumas substâncias tinham algumas semelhanças, algumas se comportavam de uma maneira ali mais próxima, né? Um grupo se classificava, se comportava de tal maneira, um grupo B se comportava de outra, e aí ele conseguiu ver algumas semelhanças e fazer uma classificação, né? Porque a química foi aprimorando assim as classificações, foram feitas novas descobertas. Então, isso aqui é um detalhe, foram quase 100 anos depois, né? Então, teve muito estudo ali por trás, bastante teoria, e foi a Arrhenius que foi, assim, um estudioso importante para essa definição. No caso das funções inorgânicas, que são as 4 que a gente vai ver hoje, são 4 principais: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Tá? As funções inorgânicas, elas se classificam nessas 4 principalmente. A gente vai, de novo, olhar algumas propriedades dessas substâncias, de cada uma especificamente, vai poder falar um pouco sobre solubilidade, falar sobre características gerais e também nomenclatura. Tá? Eu vejo, assim, muito nas provas ali, principalmente quem for fazer prova para militar, assim. Eu vi que tinha um menino que queria fazer SpaceX, não sei se ele estava aí hoje. Eu também queria fazer SpaceX, né? Eu achei até coincidência, eu não estava na última reunião, o pessoal se reuniu para conversar e tal. E eu via muito, assim, os nomes, e às vezes não eram, tipo, o nome do composto, assim, uma substância química, e a gente tinha que, pelo nome, saber qual que era, sabe? E dizer, nas alternativas ali, tinha alguma coisa que a gente tinha que tem quantos átomos de não sei o que, e o que acontece se tu adicionar um oxigênio, ou tirar um hidrogênio da substância, ele só dava o nome. Então, às vezes a gente se apavora, assim, vai dar ali tipo, só tem um nome da mesma substância, como é que a gente vai saber que substância é essa? Tá? Então, hoje a gente vai ver umas regrinhas, algumas frases também, um pouco sem graças, assim, mas para ajudar vocês a lembrarem, tá, de algumas dessas substâncias. Pelo menos não todas, né? Mas acho que as principais. Falando sobre começando pelos ácidos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de substâncias que são consideradas ácidas, né? O ácido cítrico, ácido fórmico, né? Que são em várias, por exemplo, aqui em bebidas, né? Na maçã, na laranja. São todas são alimentos ali que a gente está no nosso dia a dia que tem por característica serem substâncias ácidas. No caso das propriedades, no caso das propriedades aqui, a gente tem, por exemplo, o gosto azedo, o pH menor que 7, e no caso elas se ionizam em solução aquosa e originam um cátion H+. Tá? A gente vai ver
alguns detalhes disso também. E também, como a gente estava falando ali nas características gerais, algumas delas conduzem corrente elétrica, justamente, né, no meio aquoso, justamente por eles terem por existir esse fluxo de elétrons quando elas são dissolvidas, associadas ali em meio aquoso. Tá? Até aqui, tudo ok? Sem dúvidas, questionamentos? Acho que tudo ok, né? Por enquanto está ok. Bom, primeiro, a gente vai falar um pouco sobre grau de ionização dos ácidos. E vai dar uma analisada, tá? Depois, em seguida, a gente vai ter um exercício. Então, peço aí que vocês tentem. Vou dar um tempinho ali para vocês tentarem fazer. E vamos lá. Primeiro, o que seria o grau de ionização, né? O grau de ionização seriam quantas moléculas foram ionizadas por não dissolvidas no total. Tu quer ali preparar vai pegar ali um ácido, vai dissolver ele em água, por exemplo, e quanto disso ionizou e quanto disso foi dissolvido. Que porcentagem é essa? O que ela representa, né? No caso, quanto maior esse valor, isso aqui é um alfa, não é um alfa, tá, gente? E quanto maior for o valor de alfa, mais forte é considerado esse ácido. A gente tem uma classificação aqui que generaliza um pouco, que relaciona o grau de ionização com a força desse ácido. No caso, um ácido forte, a gente tem que esse alfa teria que ser maior ou igual que 50% para ser considerado forte. Para ser considerado moderado, ele está no intervalo de 5% a 50%. Já um ácido fraco, a gente tem um grau de ionização menor ou igual a 5%. Tá bem? Então, no próximo slide, agora a gente vai ter um exercício, vocês vão ter aí, acho que ele é bem tranquilo. Com essa tabela aqui, vocês conseguem resolver ele. Se qualquer coisa eu volto também, se vocês quiserem só olhar ali rapidinho. Mas eu acho que vocês não é muito difícil, gente. Vocês vão conseguir, eu confio, acredito em vocês. Tá, esse é o exemplo, nosso primeiro exemplo. Eu vou dar, acho que uns 2 minutos, tá, gente? Uns 2 minutos aí para dar tempo da gente falar de tudo. E pode responder no chat aí pra gente qual que é a ordem. Tem uma resposta aqui do Matheus, da esquerda para a direita. Forte, forte, fraco, moderado e forte. Forte, forte. Forte, forte, fraco, moderado, forte. Tá, boa. Ele falou, pera, acho que está errado. Como? Ele disse, pera, acho que está errado. Só tem um detalhe. É pra gente colocar em ordem decrescente, tá? Então, ficar atento a esse tipo de coisa. Tá. Não. A Morgana mandou assim, ó, HClO4, Uhum. HNO3,
H2SO4, H3PO4 e H3BO3. Boa, Morgana, isso. E o Matheus disse que surgiu uma dúvida agora. Pode falar. Ele vai mandar, eu acho. Peraí. Ô, Matheus, fala pelo microfone se quiser. Essa porcentagem precisa contar os hidrogênios que foram ionizados? Hidrogênios, no caso aqui, ó, a gente está considerando isso aqui, ó, pela definição do grau de ionização, gente, a gente está considerando as moléculas que foram ionizadas no total. Então, pode ser o hidrogênio, pode ser o outro, a gente está analisando íons, né, o cátion ou o ânion. Então, não necessariamente o hidrogênio. Só pode voltar pro outro slide. Esse? É que, tipo, o H2SO4, no caso, vai ionizar 2 hidrogênio. Por causa que a gente estuda na química geral, por exemplo, que existem diferentes níveis de grau de ionização. Tá? Tem ali o primeiro, que aí primeiro tu perde um hidrogênio, depois tu perde mais um hidrogênio, e aí isso depende muito de vários fatores, assim, que talvez não vale a pena a gente entrar. Quem for fazer, eu acho que todos aqui vão estar fazendo em química geral, vocês vão estudar bem específico, assim, essa parte, os K1, K2, e aí vocês vão poder analisar e perceber, tipo, que vai ter tanto de hidrogênio aqui numa reação. Entendeu? Mas para agora, assim, não vem um caso. Mas boa pergunta, isso aí. Eu acho que tem um ácido que é um ácido que tem um carbono que ele se dissolve, como é que se dissolve? Ele vira CO2 e água. Uhum. Daí acho que se tu pensar, é um ácido, ele é considerado forte, mas tu tem que pensar que ele se dissolve em CO2 e água, ele é fraco, na verdade. Sim. No caso, a gente está avaliando mais a relação de grau de ionização, mas sempre, essa parte, como eu falei, de química orgânica e inorgânica, sempre tem várias exceções, assim, que a gente tem que tomar cuidado, então é difícil de analisar. A princípio, vamos focar aí no nosso grau de ionização, tá? E depois, se estiver em casa, assim, eu acho que me atentei bastante, assim, para cuidar disso, mas eu não coloquei nada para enganar vocês, tá, gente? Tô querendo ajudar aí o pessoal, tá? Então, como o pessoal falou, a gente tem, primeiro, o HCl4, que o grau de ionização dele é de 97%, ele é um ácido forte. Depois, o ácido nítrico, acho que é o nítrico, que ele é um ácido forte. Depois, H2SO4, também um ácido forte. Isso aqui veio daqui, tá, gente? Ó, a HNO3 está aqui. 92% de grau de ionização. H2SO4, 61%. Então, como a gente viu, tudo que é maior que 50%, maior ou igual a 50% é considerado forte. Depois, a gente vem para um ácido moderado, que é o ácido fosfórico. E depois, o último aqui, que é o H3BO3, que ele ficou como um ácido fraco. E ele ficou azul, mas era para ficar verde. Tudo bem. Vamos lá, gente. Muito bom. A gente vai ter outros exercícios aí pela frente. Continuando ainda sobre os ácidos, um pouco da nomenclatura agora dos ácidos. Primeiro a gente vai falar dos hidrácidos e depois dos oxiácidos. São dois tipos diferentes. Tá? Primeiro, os hidrácidos, eles são ácidos que não contêm oxigênio. Ok? Bem tranquilo, assim, de lembrar. Hidrácidos, o outro é o oxiácido, né, o nome ali, o oxi, já vai lembrar o oxigênio. Mas, enfim, ele tem uma forma geral ali de nomear. A gente sempre começa, e fiquem atentos às cores, tá? Eu botei em cores aqui para vocês tentarem ficar mais fácil de associar também. Sempre começa ali com uma palavra ácido, seguida do nome do ânion, ou no caso, né, na parte ali, ó, a gente vê alguns exemplos. O nome do ânion, seguida da palavra hídrico. Então, hidrácidos que não contêm oxigênio, ou seja, por exemplo, aqui, ó, HCl, HBr, HCl, no caso, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido cianídrico.
Tá? O Cl aqui, ó, veio do cloro. Não, desculpa, esse cloro aqui, ó, veio do ânion cloro. Bromo também aqui, ó, do bromo. Hídrico é sempre a terminação, e o ácido, como a nossa regrinha ali diz, né? Só a gente está falando de ácido, então a gente começa com a palavra ácido. Tá bem? Acho que é bem tranquilo. Todo mundo aqui deve pegar bem fácil, assim. De novo, três ácidos aí para vocês resolverem. Só jogar o nome aí pra gente. A partir do que a gente acabou de ver aí. Inclusive, um comentário rapidinho. Fala aí. Não sei se tu vai comentar depois, não quero dar spoiler. Mas o fluorídrico, ele tem uma questão bem especial, né? De corrosão de vidro. O ácido fluorídrico tem uma característica bem especial de não poder ser armazenado, né? Em recipientes de vidro. Comentário. Eu já ouvi falar algo sobre isso, Jonathan, mas é boa que tu falou. Se quiser, até enquanto eles estão fazendo aí, vou dar mais um minutinho aí para eles darem. Alguém der a resposta já do nome dos três ácidos? Bem tranquilo. O Matheus mandou aqui: ácido fluorídrico, ácido iodídrico e ácido sulfídrico. Boa. O Gabriel Oliveira acompanhou. Boa, gente. Isso aí. Primeiro, a gente tem o nosso ácido fluorídrico, que nem o pessoal falou. Ácido iodídrico e o nosso ácido sulfídrico, tá? No caso, de novo, a regrinha, a gente sempre começa com a palavra ácido, o flúor, o nome do ânion, e o hídrico no final. De novo, em cores diferentes para a gente lembrar associar. Beleza? Bem tranquilo, eu acho. Agora, como a gente falou, ainda sobre ácidos, a gente tinha os ácidos hidrácidos, que não tinham oxigênio. Agora a gente tem ácidos, a gente quer saber a nomenclatura dos ácidos que tenham oxigênio. Então a regra muda um pouquinho. Não muito. Primeiro, o ácido, o nome do ácido, seguido pelo nome do ânion, mais a terminação ico. Só isso. Antes a gente tinha hídrico, agora só fica ico. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Ácido nítrico, tá? Ácido sulfúrico, de novo, o prefixo de ácido, o nome do ânion, em verde, e o ico no final. Os três, tá, gente? Ácido fosfórico. Beleza? Acho que bem tranquilo também. Uma pergunta. Dependendo do NOx, não varia a terminação final da nomenclatura? Dependendo do NOx, dependendo do número de... A gente vai ver nos próximos slides aí que dependendo do número de oxigênios ou dependendo do número de hidrogênios, a nomenclatura vai mudar um pouquinho, tá? Então, a gente está estabelecendo aqui, primeiro, do mais básico, para poder avaliar os outros. Mas boa pergunta, é isso aí, a gente já vai chegar lá. Tá, gente, agora tem uma dica que eu dou para vocês, tá? Isso aqui me ajudou, sempre me ajudou, sempre. Então eu recomendo muito, assim, que alguns de vocês lembrem disso, assim, porque vai ajudar muito nas provas, quem for fazer o Enem ainda, ano que vem, aí tá chegando, né? Essa dica sempre me ajudou, eu aprendi ela ali na época do cursinho e tal, os professores eram cheios das frases ali para ajudar a gente. E tem uma frase aqui, talvez não me perguntem muito o contexto dela aqui. Aliás,
quem quiser aí criar um contexto para essa história até o final da aula, pode tentar criar, mas essa frase vai ajudar muito, muito, gente. Porque às vezes tem o nome de um ácido ali, e de cara a gente não sabe. Tá? Então vamos ver o que a gente está falando. Ela é um pouco bizarra, tá? Não tem tanto sentido, assim. Seria a seguinte frase: nem Cleudite conseguiu segurar o panetone. Tá? Talvez alguns de vocês aí conheçam alguma frase parecida ou uma outra, assim. Se vocês quiserem também compartilhar aí no chat qual frase vocês têm. E quem quiser criar um contexto para essa frase para ajudar a gente aí, eu pensei em algo assim, mas sei lá, não ficou muito boa. Eu falei, deixa quieto que eu vou deixar para eles. Então, acho que vocês vão conseguir aí uma história mais contextualizada do que eu, montar uma história mais contextualizada. Mas vamos lá, o que isso tem a ver? Primeiro, a gente segue uma regrinha para saber quais são os principais os oxiácidos. Primeiro, a gente começa pela ordem, né? Então, nosso N vem aqui no começo da nossa frase. Depois, o cloro, no caso, o nitrogênio. Depois, o cloro vem aqui da Cleudite. Tá? Então, lembrem da Cleudite. Depois, o C vem de conseguiu. Tá? S veio de segurar. E o P veio do panetone. Lembre aí, o Natal tá próximo, gente. A gente tá no final do ano também, então lembre do panetone, tá? Então, essas são a nossa base, assim, tá? É por aqui que a gente começa. A gente primeiro fala a frase e vê quais são os ânimos que a gente vai avaliar. Primeiro, a gente preenche toda a coluna da esquerda com os hidrogênios, tá? Como se fosse escrever normalmente, a gente começa ali escrevendo pela esquerda, depois vai indo para a direita. Então a gente preenche toda a coluna da esquerda com hidrogênio, preenche toda a coluna da direita com oxigênio, e agora vem a regrinha da numeração. A numeração é o seguinte: a gente quer formar pares começando de 1 e terminando em 4. Então, vamos dar uma olhada. O que a gente está falando? 1 e 1. Ok? A gente fez um parzinho aqui. Beleza? 2 e 2. Mais um parzinho. Agora tem um porém. Isso aqui vai dar um salto, né, gente? A gente quer parzinhos um do lado do outro. Deu um salto. Tá? Então, o que a gente faz? Não completou o nosso critério. Então, repete. Beleza? Temos 3 e 3, um do lado do outro. E, para finalizar, 4 e 4. Feito, gente. Isso aqui resolve boa parte dos nossos problemas. Tem alguns outros ácidos, mas, assim, se vocês lembrarem disso, eu garanto que vocês vão ver muito esses ácidos nos problemas, assim. Às vezes contextualizando com o nome do ácido e a gente não sabe. Isso me ajudou, assim, em prova, me ajudou em graduação. Então, considerem, assim, lembrar, tá? É meio bobinho mesmo. E podem usar outra frase aí, se vocês quiserem achar uma outra mais criativa, tá? De novo, usando a nossa regrinha, a gente consegue classificar os ácidos de acordo, que nem o nosso colega falou agora, que iria mudar o nome se tivessem, por exemplo, mais oxigênios ou, sei lá, menos hidrogênios. A gente já vai dar uma olhada o que aconteceria. No caso, de novo, pela nossa frase, a gente considerou que o ácido clórico, aqui, ó, ácido clórico, só tem um na frente, mas aqui a gente desconsiderou ele, ó, não tem. A gente vai considerar ele como padrão. Tudo que está aqui, ó, ácido nítrico, ácido clórico, ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Todos esses que estão aqui é a terminação da regrinha, exatamente da regrinha que a gente acabou de ver. Ácido, nome do ânion, e ico. Todos eles. Então, por isso que eles são importantes. No caso, HClO3, tipo,
na prova ali, escrevo ali do lado. Ninclidilde conseguiu segurar o panetone, entendeu? Daí pronto, tu monta ali e já tá feito. Tu sabe ali qual que é o ácido, entendeu? No caso, o nosso ácido clórico, desculpa, ele é o padrão. A gente considera como padrão. Quando a gente varia o número de oxigênios, a gente vê algo interessante. A nomenclatura vai mudar, gente. Por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, HClO4, ou seja, mais um oxigênio, a gente adiciona o prefixo per. Então ficaria ácido perclórico. Ok? Se a gente tivesse, por exemplo, do padrão um oxigênio a menos, a gente teria ácido cloroso. No caso, a gente trocou o ico por oso. E se ainda assim a gente tirar mais um oxigênio, ou seja, do HClO3 tirar 2 oxigênios, a gente tem um ácido hipocloroso. Então, o oso mantém, e de novo a gente tem um novo prefixo, no caso, hipo. Lembrem da hipoglicemia, que é, eu não entendo o suficiente, mas eu acho que é a ausência de alguma coisa no sangue, não é? E lembrem disso. E o per eu acho que era um prefixo que tinha a ver com acima, algo assim. Eu uso essas associações assim para tentar ajudar a lembrar. Eles não são tão comuns assim, tá? Eu acho que o mais importante que tem que ficar é esse aqui do ácido clórico. Daqueles da nossa frasezinha ali. E eles são bem importantes, tá? Eles são mais comuns de aparecerem. Agora um exemplo. De novo, eu vou dar aí uns 2 minutinhos para a gente tentar fazer. E daí a gente dá continuidade. Se vocês quiserem que voltem também, não tem problema, eu posso voltar ali. Mas dê uma lida aí. Acho que talvez vocês precisem um pouquinho mais de tempo para fazer. Só falar que eu volto, tá, gente? Estou deixando aí para o pessoal dar uma lida. Estão conseguindo? Não precisa... óbvio que essa aí é para vocês fazerem aí, né? Não, acho que ficar muito de mandar no chat, que é uma reação, né? Então, espero que vocês tenham chegado, né, em algo próximo disso aqui. Ok? Ou seja, a gente teria gás carbônico reagindo com água no letra A, formando ácido carbônico, que é o ácido que a gente acabou de ver ali na regrinha. E aqui a gente tem ácido clorídrico dissolvido em água formando íons, que seriam esses íons aqui. Ácido clorídrico em água formando íons. Tá? Acho que bem tranquilo também. Alguma dúvida? Um questionamento? Por enquanto está tranquilo. Tá bem. Então, a gente acabou de terminar de gerar alguns aspectos dos ácidos. A gente vai entrar um pouco agora para falar das bases. E, de novo, nomenclatura, algumas propriedades, e assim a gente segue. Bom, como destaque, assim, a gente pode colocar algumas características. No caso, a maioria delas é insolúvel em água.
tem por característica ter um pH maior que 7, se dissociam em água, algumas delas, né, dessas que são mais solúveis, originando um ânion hidróxido OH-. E, como os ácidos, elas conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Óbvio, sempre considerando as exceções também, não é... São algumas que se destacam, tá, gente? Então, de novo, sobre a solubilidade. A gente tem os elementos da família 1A ligados ao grupo OH, no caso, NaOH, hidróxido de amônio, isso aqui é hidróxido de sódio, né? Eles são solúveis, tá? Esse aqui são exemplos de substâncias solúveis em água. No caso, a gente tem também os pouco solúveis, são elementos da família 2A, tá? Então, primeiro a gente tem ali os metais alcalinos, 1A, depois os metais alcalinos terrosos, 2A, ligados ao grupo H. Então, esse aqui é o hidróxido de cálcio, esse aqui é o hidróxido de bário. Tá? São dois exemplos também que eles são menos solúveis do que esses aqui que estão na 1A. Depois a gente já tem os insolúveis. São eles ali, todos que não pertencem à família 1A e 2A. Por isso que a gente tem ali como característica, né, a gente destaca como serem praticamente, na total, quase que a maioria deles insolúveis. Tá? Porque tem vários compostos ali que são bases, são básicas, e não são solúveis em água. Tá? Aqui a gente tem exemplos, no caso o hidróxido de prata e o hidróxido de alumínio. Sobre a nomenclatura deles, eles seguem uma regra parecida. No caso, é uma terminação, é um prefixo hidróxido de e o nome do cátion. Antes a gente tinha um ânion, agora a gente tem um cátion, porque a gente está formando o ânion, no caso, seria nosso grupo OH, né? Então, a gente tem dois exemplos aqui. O primeiro deles é o hidróxido de sódio. Então, começa com o prefixo hidróxido de e o nome do cátion, no caso, sódio. Bem tranquilo. E aqui também, hidróxido de, e aí o nome do nosso cátion, de novo, alumínio. Então, essa é a regra, assim, que a gente segue. E, se não me engano, a gente tem um exemplo. Não, antes disso tem outra coisa. E tem um outro caso. É parecido, porém, existe a possibilidade de existirem cátions ali, ou bases, com carga variável. No caso aqui, a primeira delas, a gente tem um hidróxido de cobre. É o cobre 1. Por que 1? Porque esse cobre aqui, ele tem o NOx mais 1. Tá? E o OH a gente sabe que tem carga menos. Então, a gente precisa, como o Jonathan falou ali nas aulas passadas, que a gente sempre precisa balancear as cargas. Né? As cargas precisam ser as mesmas quando a gente está avaliando o NOx, uma substância. Então, as mesmas não, desculpa, elas têm que se anular, entre aspas. Então, a gente tem um cobre mais 1 e um hidróxido menos, tá? E o hidróxido, ele é sempre o mesmo, ele é sempre a carga menos. Então, o que vai variar ali é o cátion, né? A carga do cátion. No caso aqui, o cobre, é um outro exemplo, que ele tem dois nomes, assim. Um é para hidróxido de cobre 1 e o segundo aqui para hidróxido de cobre 2. Tá? Esses são os dois exemplos que a gente tem. Agora, de novo, mais um exemplinho para vocês aí. Bem tranquilo, eu acho. Resolvem em uns 1 minuto. Para não estourar muito tempo hoje. Então, vamos lá. A Morgana disse ali hidróxido de ferro e hidróxido de zinco. Boa. Só um cuidado, tá? Não sei se alguém mais quer falar. Dependendo da variação do NOx, pode ter um número depois, né? Isso, boa. É isso aí. Ferro. Esse foi um pouco pegadinho, eu falei que não ia tá pegadinha, mas enganei vocês. Marcelo? O Lucas, ele disse hidróxido de ferro 3 e hidróxido de zinco 2. E a Laura trouxe hidróxido de ferro 3 e hidróxido de zinco. Sim, isso aí. No caso, a pegadinha é essa aqui, ó. O ferro,
ele tem NOx variável, tá? Ele é um daqueles que tem NOx variável. Então, ele, no caso, é hidróxido de ferro 3. Se eu não me engano, ele pode ser ferro 2 também, e o zinco mantém. Então, é hidróxido de zinco só, tá? Então, de novo, são alguns detalhes, assim, que a gente tem que tomar cuidado. E, geralmente, quando é passado no exercício, ele fala assim, é o contrário, tá? Eu dei o nome do composto e pedi dei o composto ali, ó, a base, e pedi o nome para vocês. Mas, geralmente, é o contrário. Então, tipo, se acostume a isso. A gente vai ver ali, ó, hidróxido de ferro 3 no anunciado. Aí ele vai pedir para tu montar a reação que vai ter hidróxido de ferro 3 com água, por exemplo, tá? Alguma coisa assim, mas não faz, tudo bem que não faz muito sentido, porque isso aqui é um metal, né? Não vai ser solúvel em água, então considere. E aí tá, isso aqui é um exemplo, tá? Geralmente é assim que eles vão pedir. E agora a gente vai poder falar um pouquinho sobre os sais. Tem de novo uma coisinha legal para vocês aí, alguns já devem conhecer também, mas primeiro vamos falar ali sobre algumas características dele. Ele é formado por um cátion, ou seja, um elemento de cátion, um elemento ali de carga negativa. No caso, eles são compostos iônicos. Tá? A gente tem um exemplo aqui, ó, um NaCl, né, que é o nosso sal de cozinha. Esse aqui é o carbonato de cálcio, que é o da caverna lá, é esse aqui que eu estava falando. Esse é o da caverna, gente, que tá lá no teto, é o nosso mármore, ele pode ser encontrado de diferentes formas. Também, né, a química mineral, há um tempão atrás, ela tinha aquela classificação, né, que a gente tem muitos minérios, muitas pedras, assim, desse tipo, mármore, aquela ametista também, que são compostos inorgânicos, tá? Formados há milhares de anos atrás. São sólidos e cristalinos, sabor salgado, e conduzem corrente elétrica em meio aquoso, claro, se eles forem solúveis, ou estarem na forma aquosa. Tá? Vamos lá. De novo, a gente fala um pouquinho sobre a solubilidade. A solubilidade dos sais, a gente vai passar assim de uma forma um pouquinho mais geral, porque os sais, eles têm várias regras, várias exceções, tanto que existem tabelas mais complexas do que essa, só até de uma água. Existem tabelas mais complexas do que essa, e aí eu tentei colocar de uma forma que pudesse simplificar um pouco mais para vocês, tá? Então a gente vai só poder passar aí, tipo, tem alguns aqui, por exemplo, que são solúveis, são os nitratos, cloratos, acetatos, e assim vai, né? E outros aqui que são insolúveis. Se vocês quiserem depois pesquisar, assim, ou tipo, com certeza esse slide vai estar disponível, vocês vão ver que, de maneira geral, é isso, sabe? Então, para simplificar um pouco para vocês, eu trouxe essa tabela. Okay. Não existe muito um sistema exato para saber a solubilidade dos sais, né? Isso aqui, eu diria que é bem empírico, assim, tipo, vai alguém fazer uma experiência, e aí o cara vai lá e coloca, tipo, solvida, aí o cara monta essa tabela e divulga para todo mundo, assim que funciona a comunidade científica, né? A gente faz testes, anota e divulga. Então, deve ser devido a eles terem alguma propriedade química diferente, né? Que na água provavelmente deve ter um efeito. Cada composto possui suas propriedades, cada composto possui suas exceções. São vários fatores ali que interferem na solubilidade, como o Jonathan estava falando ali um pouco na aula anterior, de temperatura, a mistura, o que tu está colocando ali, entendeu? Então, de maneira geral, eu trouxe essa tabela para vocês. Tá? A gente universaliza isso num grupo só, né? Como sais, esse tipo de coisa. Eu acho que sim. Acho que sim. Tu poderia dar uma simplificada, assim, entendeu? Pro sais é isso. Óbvio que, como a gente viu nas bases, tem umas outras regrinhas ali que são um pouco mais fáceis de passar. Pro sais é bem mais complexo, entendeu? Vamos lá. Bom, nomenclatura, de novo, a gente tem uma frasezinha, que também é importante, mas eu acho que a primeira ainda é mais importante, gente. Eu vou frisar nisso hoje. Pelo menos essa frase, assim, vocês têm que sair sabendo ela. Me ajudou mesmo. Tá. Que é do teimoso mosquito. Teimoso mosquito no bico do pato.
Alguém lembra? Alguém já viu essa frase? Que uma parte já deve ter visto. Hã? Aham, exatamente. Eu, o cursinho ali naquela época eu escutei bastante essa frase também. Vamos lá. Prosais, gente. Então a gente viu os ácidos, as bases, agora a gente vai dar uma olhada nos sais, como é que funciona a nomenclatura deles, beleza? Ele tem uma regrinha também, que no caso é o nome do ânion, seguido da palavra de, e o nome do cátion, ok? E daí tem uma coisa importante, tá? O que essa frase, por exemplo, tem a ver com isso, assim? Por que a gente não simplifica só e fala direto ali? Porque eu quero que vocês entendam, assim, eu quero relacionar a primeira frase com essa aqui para vocês entenderem o mecanismo, como é que funciona e como é que pode acontecer para vocês, por exemplo, no exercício ali, de ter uma reação e depois, sei lá, ele pede o nome ali do produto ali que tu vai ter, tá? No caso aqui, a gente tem o ácido, ácido comum. Olhando a frasinha lá atrás, daquele padrão, né, que a gente tem, e daí a gente fez alguns mecanismos e quer avaliar qual que vai ser o nome dessa substância no final, depois de algumas reações. Então tá, por exemplo aqui, ó, a gente tem ácido nítrico, nós partimos de ácido nítrico, aí retiramos um dos oxigênios, então a gente tem ácido nitroso. E, lembrando da frase, teimoso, mosquito, beleza. A gente tem aqui o nosso oso, ácido nitroso, beleza? Perdeu aqui um oxigênio. Isso também daquele exemplo anterior, né, que a gente passou ali de quando tu tira um oxigênio, quando tira no caso a gente vai ver aqui, quando tira um hidrogênio, ou quando tu adiciona um oxigênio, no caso aqui a gente está tirando um oxigênio. Se a gente tirar um oxigênio, a gente vai ter ácido nitroso, beleza. Se a gente tirar um hidrogênio, a gente vai ter ânion, no caso o ânion nitrito. E quando a gente tem isso aqui, ó, oso, ito, a gente consegue definir o nome do ânion e o nome do cátion. Então, por exemplo, daqui, ó, o nosso oso e o nosso ito. Cadê? No caso aqui, ó, se a gente tiver aqui, ó, desculpa, gente, ó, é o ácido nitroso, isso aqui serve para o ânion, tá? É o ácido nitroso para o ânion nitrito. Então, a gente saiu de um ácido que tem a terminação oso, aqui na nossa frase, e ficou ito, quando ele virou um ânion, tá? E aí, quando a gente vai fazer a nomenclatura, se a gente quisesse, por exemplo, um potássio reagindo com o nosso ânion, ficaria nitrito, o nome do ânion aqui, ó, nitrito, em amarelo, de, a palavra de, potássio, que é o nome do cátion, tá? Então, o que mudou aqui, ó, é isso aqui. Quero que vocês frisem nisso aqui, ó. É o ácido nitroso que virou o ânion nitrito. Então, oso virou ito, tá? Quando a gente tira esse hidrogênio, é isso que acontece. E aí tem a parte de baixo da nossa frase também, né? No bico do pato. De novo, mesma regra, nome do ânion mais nome do cátion, e a gente vai avaliar o que acontece quando a gente tem, por exemplo, ácido nítrico, que isso aqui seria como se fosse já partindo do padrão, né? A gente tem ácido nítrico e a gente vai tirar um hidrogênio desse ácido nítrico. A gente vai ter que, quando tira um hidrogênio, o ico vira ato. Então, cadê? Aqui, ânion nitrato, tá? Então, levem essa frase aqui quando a gente estiver alterando ali o número de hidrogênios, principalmente, quando, perdeu um hidrogênio, como é que a gente vai dar nomenclatura para esse ânion? No caso aqui, ó, nosso ânion saiu de ácido nítrico e virou um ânion nitrato, tá bem? Se, por exemplo, a gente botasse esse ânion nitrato para reagir com um cálcio, né, que tem carga ali
carga parcial 2+, a gente teria esse sal aqui. O nome dele é nitrato de cálcio. Tá bem? Acho que bem... Ficou claro? Ficaram com alguma dúvida? Talvez possa ter me perdido um pouco ou ter sido muito rápido aí. Mas são algumas regrinhas gerais para ajudarem vocês, tá? Não é obrigatório vocês saberem, né? Mas é importante, sim, de repente ali numa questão que tenha o nome dos ácidos e tem uma reação ali por trás, é legal de saber, tá? E para finalizar, gente, a gente tem os nossos óxidos, que é a nossa última função inorgânica ali, também bem presente ali no nosso cotidiano, o cal, né? Esse aqui é o óxido de cálcio, o óxido de manganês, que isso aqui é bastante aplicado ali na indústria. Cal, a gente tem várias reações que envolvem o cal. Quem for aí seguir para a área de indústria química, provavelmente vai mexer bastante com ele. E, enfim, vamos lá. De novo, as características deles. Então, tem como principal característica os óxidos, né, possuírem um oxigênio em sua composição. É um oxigênio ligado a outros elementos, exceto o flúor, tá? O flúor, ele tem, a gente sabe ali, né, para quem lembra daquela tabela de eletronegatividade ali, a gente lembra do flúor e do oxigênio, eles são os dois primeiros, né? E isso acaba interferindo ali, né? É muito difícil a gente ter um flúor e um oxigênio junto. Quando a gente estuda química inorgânica também, aí já falando de graduação, né? Eu já fiz a disciplina de química inorgânica, a gente tem uma parte ali que a gente estuda os orbitais vazios. E quando a gente estuda isso, a gente tem uma outra explicação também, mas óbvio, acho que não convém a gente falar sobre isso hoje. Não tem nem muito tempo para isso. Envolveria bastante. É bem complexo, assim, mas resumindo, assim, tu montaria um diagrama e esse diagrama tu vai preenchendo com os elétrons, assim, tem uma explicação, assim, de por que muitas substâncias, por exemplo, não existem, assim. E aí tem lá os orbitais ligantes, os orbitais antiligantes, se um deles está preenchido e o outro não está, tu tem que definir isso, vai existir, não vai, mas é muito, muito além, gente. Por enquanto, vamos se atrelar nas as forças intermoleculares, a eletronegatividade, tá? Então, vamos considerar o flúor como uma exceção. São compostos binários, elas são ligações, ou seja, isso quer dizer que elas são ligações do tipo iônicas e moleculares. Eu não gosto muito desse termo iônicas moleculares, é muito comum a gente estudar assim a vida inteira, mas quando a gente entra na graduação também, a gente percebe que elas existem em conjunto, assim, né? Não existe só uma delas. A gente estuda isso, óbvio que alguma geralmente prevalece, mas tem vários fatores que estão atrelados, assim, a serem iônicos ou serem moleculares, tá? Sobre a solubilidade dos óxidos, ele é um pouquinho mais geral. No caso, todos os óxidos metálicos são insolúveis. E a gente tem algumas exceções. Os metais alcalinos e alguns metais da família 2A. No caso, então, a família 1A e a família 2A. Como exemplo aqui, a gente tem o cálcio, 2+, o estrôncio e o bário, são da família 2A. Tá? Sobre a nomenclatura dos óxidos, ele é bem parecida com a nomenclatura das bases, tá, gente? Só que a diferença é que na base a gente tinha lá hidróxido de alguma coisa. Aqui a gente vai ter óxido de alguma coisa. No caso, óxido de nome do elemento ligado ao oxigênio. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos. O óxido de cálcio, e que nem no hidróxido,
nas bases, a gente tinha cargas variáveis. Então, a gente tem aqui óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Tá? Então, bem tranquilo, eu acho que se vocês entenderam a linha das bases, todo mundo vai... É uma regrinha ali que a gente coloca um prefixo e junto com alguma coisa. Então, no caso, óxido, D, enfim, aí vai. Também separei por cores, tá, gente? Para vocês pegarem aí na hora de associar. E, por último, o nosso último exemplo aqui é o monóxido de carbono. Que nem a gente falou lá no começo da aula, monóxido de carbono é uma exceção, tá, gente? Ele é considerado uma substância inorgânica, então por isso que ele está aqui, por isso que a gente está estudando ele. E a única diferença, né, é que ele tem um prefixo aqui, que a gente tem por exemplo, a gente tem o CO, o monóxido de carbono, e o gás carbônico. Que a gente conhece bem já. E como é que a gente vai diferenciar ali, né? E daí, no caso, a gente tem o monóxido de carbono para mono, essa terminação mono é tipo de 1, e a gente teria ali o dióxido de carbono, né, que seria o nosso gás carbônico, que seria di. Tá? É uma diferença, assim, alguns detalhezinhos que a gente tem. E, enfim, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí todas as questões. De novo, esse é o meu contato aí para quem quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa. Enfim, é isso. Finalizamos uma série de aulas. Vou parar a apresentação aqui.